Recording in progress. Shalom, shalom milvama, uvoyase shalom, shalom aleinu, ve'akol Yisrael, ve'imanu. Bom dia, Boker Tov, Boker Or. Vamos aqui começar mais um estudo de quinta-feira. Hoje vamos estudar Parashá Mishpatim. Queria primeiramente dedicar esse estudo à memória de Miriam Grillo. Tá? Enfim, que vocês tenham força para ultrapassar esse momento. Hoje também é um dia pesado, acho que eu não sei quem acordou cedo para ver as notícias, mas as notícias não são nada boas. O show de Gaza é da pior espécie possível. Mas a gente tem que continuar. Continuar com alegrias, com bar mitzvahs, com aniversários e com estudos, porque, enfim, a gente tem que continuar. Bom, e nesse sentido, a gente sempre tem muita alegria em receber aqui o Ariel Assayag. O Ariel Assayag, ele está em tela aqui, vocês vão ver ele já já. Muita gente aqui já conhece, ele é costumais, preparador aqui de estudos. Ele foi formado no IME, é um engenheiro assim muito de alto gabarito e foi inclusive chamado e se formou também como cadete da Academia Militar dos Estados Unidos. E depois disso tudo, ele entrou no mercado financeiro, sorte do mercado financeiro, e sorte também de Fortaleza, que ele se mudou para Fortaleza e ele está lá. Se bem que você não está com cor de Fortaleza, você tem que ir um pouco mais na praia, hein, Ariel? Aproveita um pouco mais. Está vendo muito a Bolsa de Valores. Mas, Ariel, então está contigo aí a Parashá Mishpatim. É um prato cheio, uma Parashá recheada de situações para a gente conversar. E eu tenho certeza que você vai pegar aí um caminho bom. E, na sequência, a gente faz o nosso debate, a nossa troca de ideias, e que a gente sempre consegue gerar aqui. Se Deus quiser, vamos fazer de novo nessa quinta também. Tá? Então, Ariel, está contigo. Vamos lá. Bom, Boker Tov. Boker Tov. Vocês escutam bem? Escutamos sim. Bom, é sempre um grande prazer poder participar do Dvar Torá aqui na área. Sempre agradeço muito o Vitor por organizar esses estudos e poder facilitar essa minha participação. Eu gosto bastante de compartilhar os estudos e é sempre uma honra e uma bênção estar aqui. E como o Vitor falou, a Parashá de hoje, a Mishpatim, é recheada de assuntos para se discutir. Sem dúvida, é uma das Parashás muito densas da Torá. E hoje nós vamos trazer alguns assuntos que são mais famosos no estudo da Torá. Está dando eco na ligação. E tem que fechar o microfone. Ariel, é o André que está falando também, estou ouvindo esse eco. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aí, tem que fechar os microfones, o Richard, fechar o microfone do computador. Enfim, está dando eco, está difícil de ouvir. O microfone está dando eco. Espera um instantinho, vamos regular isso. Fala de novo. Só tenta de novo, Ariel.
Agora ele não escuta mais. Agora está sem eco? Fica bem sutil. Está ótimo. Bom, mas como o Vitor falou, a Perashá Mishpatim é recheada de diversos assuntos. Sem dúvida, uma das perachás densas da Torá. É uma perachá praticamente jurídica, né? São leis e leis e leis. E esse trecho, nesse conjunto de leis que Mishpatim traz, são normas para resolver disputas, questões de propriedade territorial, são danos, compensações, e até regula relações familiares e, inclusive, trabalho, como a regra do tratamento dos escravos, que, de certa forma, é controversa. Mas, contextualizando a Paraxá, nós acabamos de sair da Paraxá Yitro, uma das mais simbólicas da Torá, e é logo após a revelação da Kadosh Baruch Hu no Sinai, quando os 10 mandamentos são transmitidos ao povo de Israel. E logo após os 10 mandamentos, o Eterno orienta Moisés, Moshe, a apresentar esse conjunto extenso de leis, as Mishpatim, que são destinadas a organizar, de fato, a vida do povo de Israel. E essa organização reflete esse compromisso divino do Eterno com a ordem e a harmonia social. E aqui, como é muito tradicional na nossa comunidade judaica, não é apenas religião, mas sim nosso senso de comunidade, nosso senso de ética, tudo se relaciona nesse divino, e é isso que essa Perashá Mishpatim traz nas suas leis. E como nós falamos, cada lei da Parashah Mishpatim pode ser discutida por horas. Então, para nosso estudo, eu trouxe alguns 3 pontos que são bem famosos nessa Parashah, e hoje vou falar um pouco sobre essa regulamentação dos escravos, que sempre pode trazer um pouco de controvérsia nos estudos, o cuidar do estrangeiro, a parte que nós fomos estrangeiros ou forasteiros no Egito, e nós temos o dever moral de cuidar dos estrangeiros, porque nós sabemos, na prática, como é difícil essa situação. E também o famoso, a lei do talhão, que é refletida nessa paraxá, do o olho por olho, dente por dente. E, primeiro, nessa regulamentação da escravidão, ou da servidão, e é realmente, à primeira vista, um ponto bem complicado de se interpretar. Aqui, analisando de uma forma anacrônica, você vê que é quase uma permissão da escravidão. Mas é muito importante nós não sermos anacrônicos, né? Ver esse estudo num contexto da época e trazer permitir um pouco dessa hermenêutica, trazer o significado implícito das palavras para a nossa leitura ter um significado ético para o nosso dia a dia. Bom, mas a Parashá traz um texto que ordena que o servo hebreu contratado ou comprado seja liberto após o ciclo de 6 anos de trabalho. Então, temos o ciclo dos 6 anos e no 7º ano o escravo tem a opção de ser liberto. E essa imposição de um prazo máximo para o serviço é basicamente uma lei que garante que esse indivíduo, o servo, o escravo, não permaneça indefinidamente nessa condição de subordinação. Como o Talmud traz em Kiddushim, essa limitação temporal reflete realmente uma preocupação concreta de evitar que essa servidão se transforme num status hereditário, uma condição de exploração sem fim, onde o pai ou a mãe, os patriarcas, matriarcas da família são escravos e, por consequência, os filhos são escravos e assim por diante. Esse ciclo de 6 anos assegura essa possibilidade de libertação, que o servo tem a chance de recomeçar a sua vida, de integrar-se novamente à comunidade e tem a possibilidade de reconstruir o seu futuro de uma forma livre. Nessa paraxá, não vou aprofundar nesse tópico, mas existem todas as questões dos diversos tipos de
regulamentações da servidão, quando chega nesse momento, se tem família, se vai continuar, se não vai continuar, tem a escolha da liberdade, se não escolher a liberdade vai ficar para sempre. São vários tópicos profundos nessa discussão e cada um merece um estudo dedicado. Mas aqui, essa interpretação tem a ênfase realmente na prevenção de abusos, que essa janela, essa escolha que se oferta ao indivíduo recupera a sua autonomia e traz esse tratamento digno inclusive para o servo, para o escravo. Aqui no estudo é interessante que esse trecho da Torá entra um pouco em conflito com o que se lê mais adiante em Vaikra e em Devarim até, as legislações de escravo são adaptadas de acordo com a ascendência do escravo. Isso conecta-se com outro ponto dessa paraxá, que é o não oprimirás o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. E essa ordenança é uma recomendação ética, que estabelece um critério prático de inclusão e proteção. Como tem no Talmud, a recordação da nossa própria existência como servo, como forasteiro, a nossa vulnerabilidade vai servir como a base para a nossa obrigação de tratar o estrangeiro com essa mesma dignidade e proteção, que evita, quando nós pensamos dessa forma, nós evitamos que os erros do passado se repitam. E, na prática, essa lei obriga que a nossa comunidade ou as comunidades estendam os mesmos parâmetros de segurança, de respeito aos indivíduos que, mesmo que não plenamente membros da sociedade desde a origem, convivem entre nós. E essa proteção garante, em situações de conflito ou disputas, que as mesmas regras aplicadas ao povo da comunidade, sejam também aplicadas sem distinção de origem ou estado social àqueles que são os novos integrantes da sociedade. E esse cuidado é muito importante para se evitar a marginalização e assegura que todos os integrantes da sociedade, independentemente da origem, recebam a mesma justiça e tenham o mesmo valor de experiência que que o nosso povo original tem. E isso é uma lembrança que nós fomos estrangeiros e nós temos esse dever ético de transmitir esse cuidado para os forasteiros. Bom, como eu falei anteriormente, a, a Torá em Vaikra, na Perashá Behar, mais à frente, traz essa regulamentação da servidão, que foi o nosso primeiro assunto, em contraste com esse dever de ter o mesmo tratamento com os forasteiros. E em Vaikra já se traz que como o escravo hebreu desfruta desse período limitado, onde tem a possibilidade da escolha, coloca-se literalmente que os servos provenientes de nações vizinhas podem ser adquiridos como propriedade e perpetuados como herança. Ou seja, vai se passando hereditariamente essa condição de servo e muda a propriedade, muda o dono desse escravo e continua-se sem essa oportunidade da libertação. Assim, e é interessante trazer isso, que a Torá é cheia desses, não são conflitos, mas são momentos distintos de interpretação. E por um lado, assim, a lembrança do Êxodo nos inspira a ter esse tratamento humanitário aos estrangeiros, mas, por outro lado, a legislação permite essa condição de servidão numa dualidade de considerar os ideais éticos universais, que são os preceitos fundamentais da nossa religião, com as realidades socioeconômicas do povo em formação. Então, novamente, esse tópico da servidão é muito controverso. De fato, são diversos estudos apenas sobre esse tópico na Parashá Mishpatim, mas nós não podemos ser anacrônicos. A Torá é um livro vivo, em movimento, e sempre nós podemos trazer uma interpretação atual para o que nós lemos na Parashá. E um terceiro ponto
que a Parashah Mishpatim traz, que é muito interessante e muito aplicado, é o princípio da retaliação ou da justiça proporcional, que é popularmente conhecido como, pela expressão, pela máxima, o olho por olho, dente por dente. E ao definir essa resposta equânime, proporcional a um dano causado, a lei do talião serve como um limitador também de reações vingativas. Ao invés de permitir que as punições arbitrárias ou excessivas, aquele qui pro quo, o texto determina que a punição deva ser rigorosamente equivalente ao prejuízo sofrido. E essa abordagem tem um duplo propósito prático. Primeiro, impede que essa vingança se torne um ciclo interminável de violência. Infelizmente, como nós vivemos hoje, nós temos a experiência prática e muito dolorosa de que o ciclo de violência é muito danoso para todos, sem dúvida. E a lei do talião, como colocado aqui, nos dá um guia, uma orientação prática de que, mantendo a proporcionalidade e respeitando a proporcionalidade, nós conseguimos ter uma resposta que é justa, que não deixa passar uma impunidade, mas que põe fim a um ciclo vicioso de violência. E segundo, também essa lei do talião é uma orientação para os julgadores, para quem tem esse poder de julgamento, a mensurar com precisão como o dano, como a compensação ao dano deve ser feita. E muitas vezes, inclusive no Talmud, se traz uma interpretação dessa justiça em termos monetários. É importante isso para não ficar essa impressão de que olho por olho, dente por dente é apenas essa repercussão física. Por exemplo, como se coloca na Parashá, se for ferido um olho, fere-se o outro olho. Ou em outros momentos da Parashá que se coloca as leis de agressão, como é que devem ser respondidas. O Talmud nos traz que essa repercussão, esse dano, também pode ser corrigido em termos monetários, em termos de restituir a dignidade de quem sofreu esse ato. Então, é interessante que esse conceito jurídico da reparação dos danos morais, dos danos materiais, tudo isso se traz nessa abordagem e é muito bem condensada, consolidada na lei do talião, no olho por olho, dente por dente. E assim como ressalta o rabino Jonathan Sachs, que a Torá revela uma alta sofisticação humana ao insistir no princípio da proporcionalidade, que transforma esse potencial ciclo de violência em um processo de reparação e de justiça equilibrada. Bom, a Parashah Mishpatim possui diversas leis e ela nos apresenta com clareza e especificidade esses dispositivos legais que visam equilibrar as relações do povo entre si e também com os vizinhos e evitar excessos. Como nós falamos, o ciclo da servidão dos escravos demonstra, sim, um compromisso em limitar a exploração por meio das garantias de prazos definidos e permite a reintegração de um indivíduo à sociedade, permite trazer novamente a dignidade ao indivíduo que outrora foi escravo. A proteção aos estrangeiros, que é fundamentada na nossa memória no Egito, traz essa obrigação à nossa comunidade a tratar o outro, mesmo que forasteiro, com equidade, que previne a exclusão, previne as injustiças infundadas ao terceiro que não necessariamente faz parte da nossa comunidade. E a lei do talião, novamente é o olho por olho, dente por dente, estabelece uma medida exata da reparação dos danos. Limita sim essa retaliação a uma resposta proporcional e mensurável. Não permite que nós perpetuemos o ciclo de violência e essa resposta desmedida a reações, a danos causados por outra parte.
A Perasham Mishpatim, realmente eu gosto bastante, é muito interessante. São diversas leis, cada lei que vão indo da escravidão, propriedades, até relação sexual com animais. Cada uma é uma profundidade grande e pode ser um foco do estudo. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de trazer esses pontos, esses 3 pontos que destaquei aqui no estudo. E é sempre muito prazeroso poder participar e poder compartilhar esses momentos e que possamos também seguir nas nossas vidas, no nosso cotidiano, inspirados em aplicar essas lições e construir uma experiência mais significativa, justa e ética e trazer os preceitos da Torá para o nosso dia a dia de forma prática, trazendo a justiça para a nossa sociedade. Muito obrigado e espero que nós possamos ter uma ótima discussão da Parashah Mishpatim agora. Puxa vida, obrigado a você, Ariel. Ariel Assayag realmente sempre faz ótimos estudos, manteve a tradição. Tá me escutando, Ariel? Tá, legal. Bom, vamos abrir aqui, ó, tem palmas aqui, palmas ali, o Charles está dando palmas lá da Suíça. Né, agradecer aqui a presença de todos que estão fora, né, temos novamente aqui, né, Orlando, Zurich, Tijuca, né, a velha piada de sempre. Bom, mas enfim, é muito bom estar com vocês aqui e também no online. Ariel, eu sempre lembro aqui que esse conceito de escravidão que está na Torá é bem diferente do conceito de escravidão que a gente conhece, né, aqui, né, que é uma história muito recente do Brasil, né, e uma das coisas assim que me fizeram, que me indicaram no Minham foi ler Laurentino Gomes, A Escravidão, né? Isso foi realmente olha, me virou totalmente. Dá para entender a desgraça que foi esse tempo e como a gente realmente tem uma dívida com os escravizados, né? Então, é um conceito bem diferente. A escravidão que a Torá fala, né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu também aprendi aqui, é o seguinte, é que a Torá, a gente tem sempre que entender em que tempo foi e como que a Torá trouxe modernidade, trouxe novos conceitos, trouxe evolução para a sociedade como um todo, né? Vocês se imaginam o que eram os escravos naquela época, né? E quando aqui na Torá, por exemplo, fala que você não só tem que proteger o escravo, como tem que ter um tratamento terno, tem que dar ternura ao teu escravo. Isso está muito longe de qualquer conceito de escravagista recente e até do passado, né? Acho que está mais para um trabalhador do que para um escravo, me parece, né? E esses conceitos, inclusive, da liberdade, etc., como você muito bem colocou, né? A pior coisa é você privar, pior do que ser escravo, eu não sei, mas privar as gerações futuras, condenar elas a serem escravos, isso também é uma chaga terrível. Bom, então, eu tenho outras coisas para falar, mas vou passar aqui. Olha aqui, vamos para aqui. Continuando nessa linha, primeiro, parabéns, Sayag, realmente muito, muito rica a sua explanação, mas eu considero que essa paraxá é uma das motivadoras do antissemitismo ao longo da história. Por quê? Porque ele traz conceitos revolucionários. Quando, naquela época, se poderia pensar em ter a mínima consideração para com o escravo. O escravo é o objeto. O escravo é algo que você faz o que você quiser dele. Você usa e abusa. E até hoje, o trabalho escravo, você usa e abusa, mantém no lugar de trabalho, dia e noite, trabalha 7 dias, os 7 dias na semana, 24 horas por dia, dorme no local algumas horas. Então, a gente continua vendo essa falta de consideração para um certo tipo de trabalhador. E o escravo, naquela época, era normal, não se tratava nem sequer de um bem
de um bem econômico, né? Você comprava o escravo mais tarde, na escravidão, você compra o escravo, você vende o escravo. Mas naquela época, o escravo era alguém que você tinha conquistado e se ficava. Então você podia fazer aquilo que quisesse. Então você tem nessa paraxá a obrigação de até casar com a escrava, se ela for jovem, se ela for virgem, você tem que casar, você tem que dotar, tem que tratá-la como alguém da família. Você poderá ter outras mulheres juntos, mas essa mulher terá os direitos conjugais. Então, é algo que a sociedade da época não admite. Isso aqui é algo completamente louco, inadmissível. Essa liberdade, essa franquia, né, você devolver a liberdade ao escravo depois de 6 anos, o que você vai devolver? Esse escravo é meu e toda a sua descendência. Então, a sociedade naquela época vê algo totalmente inusitado e inadmissível nesse grupo humano que traz essas leis diferentes e novas. Então, esse é realmente um dos fundamentos do medo, da insegurança em relação aos hebreus, aos judeus que têm essa ética diferenciada. E a lei do talhão vai ser usada ao longo da história contra os judeus. Quer dizer, está vendo? É olho por olho, são vingativos, são maus, vão cegar as pessoas. Enquanto que não é isso, é apenas o conceito de responsabilidade que é lançado aí naquele momento. Você é responsável pelo mal que você comete. Então, ao invés de ter como depois o castigo vai sobre a sua cabeça de geração a fio, né, que vai ser o anátema cristão, dentro do judaísmo, não, você é responsável por aquilo que você faz naquele momento e você tem que pagar por aquilo, com compensações que seja, mas que sejam justas. O que você faz, você paga, e dentro do conceito de justiça, porque você vê toda a discussão depois sobre olho por olho. Se uma pessoa só tem um olho, e você tirar o seu olho, você está fazendo algo justo? Você me cegou, eu tinha os 2 olhos, mas você só tem um. Se eu te cegar o único olho bom, você fica cego. Isso é justo? Isso não é igual, né? Porque eu continuo com uma vista e você não. Então, todo esse conceito de justiça é algo muito sério que também não fazia parte dessa época. Obrigado por nos levar a pensar assim, essas questões todas. Uma pequena consideração, pensamento. Há um conceito que traduzido é que na Torá não existe cedo ou tarde, não tem ordem na Torá, as coisas podem aparecer de qualquer maneira, mas aqui nessa paraxá, a gente percebe que essa paraxá, Mishpatim, vem logo depois, foi colocada, a gente não sabe também, no pensamento mais livre, pode ter sido colocada logo depois dos Aseret Adibrot, depois da leitura dos 10 mandamentos. E se no Shabat passado nós lemos que reiteramos que o Criador criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, assim também, no mesmo conceito, o escravo, quer dizer, o judaísmo, na época, os israelitas, os redatores entenderam que a escravidão era uma realidade do mundo, econômica do mundo. Não havia nas relações de trabalho, mas não havia, mas que o trabalho escravo era uma forma a única forma da economia de se manter, mas que aceitar a realidade, mas colocar um pouco de ordem. E aí também, tal qual o Criador em 6 dias trabalhou, mas no 7º dia descansou, então o escravo também que não passasse do 6º ano, 6 dias, ele pode ser, a escravatura termina no 7º, com o 6º dia, 6º ano de dedicação ao servo,
ao Senhor. Mas interessante também notar que foi comentado que havia opção, o escravo, caso tivesse, então, que se ele quisesse continuar com o seu senhor, na sua servidão, ele podia continuar, mas o estímulo era no sentido oposto, porque do que foi logo no início, a gente vê que se o escravo quiser continuar, então o senhor teria colocá-lo junto do portal de casa e furar uma das suas orelhas. Ele ficaria carregado, uma coisa que deve ser bastante dolorosa fisicamente, mas também espiritualmente, porque ele vai ter que expor essa sua opção para o resto da vida. Então, não era nada estimulante essa opção de querer continuar como escravo, mesmo sendo querido pela família do senhor, ou mesmo se ele estivesse com medo do que ele, com receio do que ia enfrentar no mundo como livre. Obrigado. E eu lembrei aqui de uma história dessa paraxá, que a Janete sempre contava que ela estava aí no interior e ela tinha um Chevette, o Chevette era todo amassado, mas ela teve a sorte de um boi vir para cima do carro dela e amassar mais ainda, né? E ela foi argumentar com o dono do boi que ele era culpado, né? E embasado aqui em Bispatimo. Eu não sei se ela recebeu a indenização, mas é verdade, se você tem um cachorro brabo, se você tem um boi louco, etc., a culpa, você é o responsável pelo. O dono é responsável, vem daqui na base. Gerson. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que você se comporta com ética com quem não é ético com você? É a pergunta do tolerar o intolerante, tolerar o intolerável, né? Realmente, acho que não é para tolerar. Não sei. Bom, um prazer ter você aqui, Paulo Mannheimer. Obrigado. Bom, inclusive, essa pergunta é bem apropriada para o dia de hoje, né? Com o que a gente está vendo lá em Israel, né? Assim, eu acho que todos nós aqui estamos nos controlando para não não jogar para o alto a ética e sugerir alguma coisa mais drástica, né? Enfim, mas realmente eu não tenho, infelizmente eu não tenho a resposta para te dar. Mas só um detalhe, eu sou meio que apaixonado por livros e agora eu recentemente comprei um livro de 1.500 páginas do Montefiore, que foi aquele que escreveu Jerusalém. O nome do livro é O Mundo. E ele, em 1.500 páginas, ele descreve o mundo desde o começo, na história das principais famílias do mundo. E eu estou bem em 300 da Era Comum, né? E o mundo era de uma maldade, de uma violência extrema, né? Então você olha princípios éticos como esses, né? E você vê realmente que eram diferenciados para aquela época e até hoje, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes diferenciais e pilares aí da nossa cultura. Quer dizer, por incrível que pareça, isso até é uma discussão que eu tive ontem com a minha esposa, né? O mundo, se o mundo está pior ou está melhor, né? Mas assim, para quem puder ler o livro, a sensação que eu tenho, por incrível que pareça, mesmo no dia de hoje, né, é que a coisa era 100 vezes pior. Por incrível que pareça, era uma coisa assim, a violência, a maldade, a falta de ética, a falta de um mínimo de consciência social era uma coisa assim. Eles usavam faca. Hoje
Eu mato o cara, nem tô vendo ele. Assim, é uma, é uma discussão, mas assim, a sensação, é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que aos trancos e barrancos, eu não vou, não quero falar isso hoje, porque hoje realmente é um dia horroroso. A gente fala sobre isso. Eu posso entrar nessa discussão, então? Eu posso entrar nessa... Não, você quer falar? Fala, fala. Então. Quero. Então, quanto à questão das mitzvot, então, quanto na questão das mitzvot da Torá a respeito da escravatura, inclusive, a Alahá, apesar de ser obrigatória tanto em todo o judaísmo ortodoxo quanto em todo o judaísmo conservador, as alahot relacionadas à escravatura na sua versão clássica, só são obrigatórias entre os Haredim, que são os judeus ultra-ortodoxos. Já os judeus ortodoxos modernos, os sionistas religiosos, a ortodoxia centrista europeia, que é o ramo do Jonathan Sachs, os Massortim de Israel e, e, e os Massortim de Israel, mas os judeus conservadores e o conservadox. Essas formas de interpretar a Allahá dizem que consideram a alahota da escravatura, por exemplo, a alahota que consideram a possibilidade de escravizar alguém dentro da Allahá como desatualizada. Já os judeus ultra-ortodoxos ainda consideram as alahotas de escravatura como atuais, porque eles consideram que a Allahá é invariavelmente eterna. E quanto que a Allahá clássica diz que quando um escravizado foge para casa de um judeu, a Allahá proíbe o judeu livre de devolver esse escravizado fugitivo para o proprietário dele. É proibido, entendeu? E também a Allahá proíbe castigos, torturas aos escravizados. Por quê? Porque no Talmud está escrito o seguinte, no Tratado de Shabat, capítulo 31b. O que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Mas aqui no judaísmo reformista, nós somos ainda mais radicais com isso, em atualizar o judaísmo, porque para a gente nem mesmo a Allahá em si é autoritativa. Então nós fazemos as nossas próprias regras, baseando tanto a tradição, combinando tanto a tradição com os valores contemporâneos não relacionados estritamente ao judaísmo. Obrigado, Zeca. Obrigado. Vamos pontuar. Eu só queria voltar à questão se o mundo hoje é melhor do que antigamente. Eu achava, sim, até o 7 de outubro, com todos os horrores que existiam no mundo, com toda a desigualdade, com tudo, eu ainda achava que somos privilegiados, que nós temos assim o mundo ao nosso alcance e o progresso que tem seu lado positivo, seu lado negativo, mas que sim nos propicia uma vida muito melhor, que vai ao encontro daquilo que a Torá recomenda, do cuidado com a natureza, o cuidado com o ser humano, tudo isso estava sendo aplicado na segunda metade do século XX e no século XXI. Quando a gente chega ao 7 de outubro, o mundo vira de cabeça para baixo, e aí que de repente ele se tornou muito pior mesmo, porque por causa do progresso que teve, por causa dos instrumentos que teve, por causa do conhecimento que tem, se torna muito mais imperdoável essa viravolta que estamos assistindo hoje.
Hoje, com os corpos dos 3 Bibas, veio também o corpo de um senhor exatamente de 83 anos, que era um dos maiores defensores do povo de Gaza, um dos maiores defensores dos palestinos, dedicou a vida toda dele a isso. Então, de repente, ele é tratado como um escravo que não tem direito à alimentação, que vive acorrentado, que foi torturado. Quer dizer, que mundo é esse que sequestra crianças? Que mundo é esse que mata crianças, bebês? Eu não vou nem falar dos horrores que cometeram com bebês no dia 7, no próprio dia 7, que a gente está indo no café da manhã, mas a gente tem que aproveitar esse momento que o mundo está vivendo para poder analisar o que está acontecendo, a capacidade do ser humano para o mal e a sua necessidade de bondade. E que a gente possa se inspirar da nossa Torá, que o mundo todo se inspire dos mandamentos, daquilo que a Torá nos fornece, para podermos voltarmos à ética e à bondade que o ser humano, o nosso próximo, o estrangeiro, o comum, o vizinho e nós mesmos merecemos. Shabbat Shalom. Vou passar o microfone, a voz ao Charles Steinman. Queria saudar a Nádia, que está em Jerusalém nesse momento, né? Imagina o clima que deve estar aí em Israel, né? Não deve ter sido um dia nada fácil. Charles, por favor. Ariel, também você está quietinho, por favor, você entra e fala, tá? Quando você achar que tem que falar. Valeu. Charles. Eu não acho meu microfone convido, não sei se vocês me escutam bem. Muito bem. Ah, tá bom. Então tá bom. É muito difícil primeiro, a Sayag foi maravilhoso o que você trouxe. Você conseguiu trazer 3 pontos bem e até juntar eles nessa discussão profícua, né? Eu fiquei pensando, eu assisti hoje de manhã, que para nós amanhã é mais manhã do que para vocês, esse retorno, né, dos carros, e o tempo todo eu me perguntava como reagir a isso internamente, né? Eu não quero ser refém, nem como cidadão do século XX para o XXI, nem como judeu, nem como brasileiro. Eu não quero ser refém desses sentimentos que essas pessoas estão me fazendo sentir agora. É muito difícil. Eu acho que nós é que temos, como humanistas, na sua maioria, dificuldade de lidar com esse assunto. Existem outras pessoas que não têm, pelo que eu vejo de postagens ou que eu vejo acontecer. Nós é que temos dificuldade porque nós somos assim. E aí o grande dilema é: a gente deixa de ser assim como é ou não? Que é a pergunta que eu me fazia sentado no sofá olhando essas cenas. Até que ponto eu deixo de ser ou pensar e agir para ser desse jeito? E aí essa lei do talião, né, o olho por olho, que a gente tem que atualizar para hoje. Não adianta ficar discutindo se tira um olho, leva um dente. Isso aí é ou se faz assim ou deixa de fazer assim com o servo. Eu não tenho servo. Eu não tenho como discutir isso como eles discutiram na Idade do Ferro e do Bronze, porque isso está lá atrás, né? Porque começar a debater isso lá na Idade do Ferro e do Bronze é meio fora de sentido para 2025. Então, tem que trazer isso para hoje. E eu acho que o que o 7 de outubro fez foi nos colocar num dilema, aqueles de nós que pensam de forma humanista. Porque mesmo no atual governo de Israel, que não é o Estado de Israel, essa diferença tem que ser feita, tem gente que pensa diferente, como tem gente que pensa diferente sentado numa reunião na Arábia Saudita entre os representantes dos Estados Unidos e da Rússia decidindo o que vai acontecer com a Ucrânia. Então, eu acho que nós é que temos um dilema. E onde nós vamos tirar o mecanismo que vai nos fazer lidar melhor com essa situação está dentro de nós, está dentro de talvez ler a Torá, está dentro de um estudo, está dentro da arte, da cultura, que é o que sempre resgata o mundo, né? Não é à toa que os habitantes das cavernas faziam arte,
porque senão eles não tinham como lidar com aquela realidade. Os irmãozinhos dele foram comidos por um tigre do dente, como chama? De sabre. Tinha que lidar com isso de algum jeito. Então, eu acho que o dilema é nosso de como o Paulo colocou, como lidar com isso, porque tem muita gente que não tem um problema assim. Eu acho que o dilema é nosso. E o dilema pode ser no cotidiano, né? Não temos servos, mas muita gente tem empregados e tem que lidar com eles, e vai pagar direito, e como é que é a folga. É complexo. É um dilema muito complexo. Como ser sionista nesse momento, com esse atual governo, também é uma questão, né? Mesmo você sendo, não sendo opositor ao atual regime ou governo, há questões que um ser moderno, contemporâneo, também tem como barreiras de total suporte a esse governo. Então, são questões internas nossas. Eu não sei como a gente sai daí, se são as palavras de um rabino, se são os estudos que a gente se compromete, se é a leitura, se é passar a tarde numa galeria de arte, se é assistir ópera, teatro, se é chorar, se é rir, se é viajar. Não sei. É uma questão muito mais profunda que vai torcer o nosso modo de pensar e agir. E eu tive esse momento conversando com a Bia, eu falei, eu estou tentando não acompanhar, né? Esses dias a gente tem esses carros que vão e voltam, assim, eu mantendo uma certa distância, mas hoje foi inevitável. E aí eu fiquei sentado na frente da televisão 2 horas e foi inevitável não estar comprometido emocionalmente com isso. E eu me perguntei como eu saio disso? Como eu saio disso? Para mim é o meu dilema. Como é que eu saio disso? E é difícil, muito difícil. É muito difícil. Obrigado a Sayá que você colocou em palavras, trouxe para nós, né, nesse momento que junta esse retorno dessa família. E eu vou dizer uma coisa que pode ser muito mal interpretada, que eu espero que seja essa família, essa mãe com essas 2 crianças, eu espero que sejam eles. E como é que faz aí adiante, né? Difícil. Eu queria só me expressar, nem foi um. É difícil. Charles, pelo sincero, né, comentário e emoção, né? Bom, a Sayá, a hora que quiser, pode complementar. Eu queria também colocar um ensinamento que eu peguei aqui nesses anos, é que a maior derrota e no caso a maior vitória para o inimigo é quando ele consegue fazer que você se torne ele, né? Como ele te domina completamente, né? Então, no momento que a gente começar a pensar com a lógica desse inimigo perverso e, enfim, não tem. Quando a gente começar a pensar com essa lógica, a gente perdeu a guerra, né? Então a gente tem que, nessas horas que a gente está quase, vou fazer a lei de Italião, vamos fazer igual, vamos acabar com tudo, a gente perdeu a guerra. Tá? Então, Ariel. Bom, obrigado, Charles, pela complementação. Realmente é um dilema muito grande e também o que foi posto de como agir com ética, com quem não tem ética, também é um dilema muito complicado. E não é à toa que diversos e diversos filósofos passaram a vida discutindo esse tema. E, trazer uma opinião pessoal, que é claro que reflete as minhas vivências, a minha experiência. E é importante lembrar que cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, o que se aplica a mim é muito difícil se aplicar da mesma forma a outra pessoa. Mas o meu entendimento é que a lei de Talião, não literalmente, mas no que se traz da justiça e proporcionalidade, é a base do nosso Estado de Direito. Então, até o criminoso mais terrível, até os criminosos nazistas foram julgados antes de ser condenados. Isso é uma base da nossa sociedade atual e é um fundamento que nós vemos também nessa Parashá Mishpatim. E foi muito bonito o que se colocou aqui da citação do Talmud, que o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Eu gosto bastante dos estoicos e, assim como o Vitor falou,
Sêneca dizia que a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Então, quando nós não nos deixamos rebaixar ao mesmo nível de quem não age com ética, nós, na verdade, estamos proferindo o pior dos danos a essa pessoa. Muitas vezes é importante lembrar que exatamente a estratégia de alguns atores, como nós vimos no Hamas, é trazer Israel para um cenário onde defender a causa sionista fique difícil. Então, quando nós pensamos na nossa integridade moral, na nossa virtude, independentemente do externo, quando nós não reagimos com ira, com vingança, mas sim focamos na razão e no que nós temos de sabedoria, coragem, bondade, nós estamos realmente agindo de uma forma que o inimigo ou quem causou esse dano sofra a pior das consequências. Bom dia a todos, Saego, obrigado pelo estudo. Vitor, obrigado, gratidão pela lembrança e tudo mais. Dentro do que a Dione colocou, eu acho que seria importante também a gente pensarmos em como a gente lidar com os silenciamentos, com a falta de empatia das pessoas, porque a gente lida com as questões bárbaras que estão acontecendo. Mas tão bárbaro eu acho que é quando a gente se depara com pessoas que é como se nada tivesse acontecendo. E isso a gente vivencia há mais de um ano já nos diferentes grupos em que a gente participa, e em outros momentos a gente também participa disso. Quando a gente tem as notícias, tem as questões todas, a gente vê a falta de empatia, o olhar cego, o ouvido surdo para todas essas questões. Então, eu acho que é uma questão também da gente pensar como a gente vai lidar no nosso dia a dia com quem está ao lado da gente, com quem defende causas humanitárias, né? E como é que a gente fica com essa causa, com essa questão? Se a gente for fazer aqui, a gente faz uma tese, faz vários livros aqui, né? A gente já teve a oportunidade de falar isso em diferentes momentos, e essa falta de empatia com as pessoas, seja no momento de dor da pessoa, mesmo de dor relativa ao ciclo da vida, como eu passei. E agora a gente imagina essa dor imensa, né, dessas questões todas, e as pessoas não param para. É como se fossem. É igual aquele anúncio que tinha: a pessoa é cega, surda e muda. Então, eu acho que isso é uma questão também bárbara do nosso tempo, que a gente está num mundo que a gente espera que fosse um mundo dentro de um processo civilizatório, né? Mas que, na verdade, a gente vê que não está. Eu acho que a barbárie não é só quando você pega uma arma ou a quilômetros de distância você joga um drone, é também o olho no olho, né? A cara na cara, o olho no olho, como é que a gente lida com isso? É isso que eu gostaria de dizer. E gratidão a você por ter feito a memória. Obrigada. Posso falar uma coisa rápida? Muito rápida. Pode, Charles. Só uma coisa. Obrigado, Ana, pelas suas palavras, especialmente nesse momento de dor. Estendo meus sentimentos para você e sua família que estão aí hoje. Esse plano absurdo dos 1 milhão, de mover os 1.500.000 de Gaza, né, que ele tem o absurdo do plano, ele é intrínseco a planejar algo assim, né? Porque quando acontece é uma coisa, quando é planejado é diferente. Mas eu fui por curiosidade ver, eu moro na Europa, eu vejo acontecer as coisas aqui. 6,5 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia nos últimos 2 anos por conta dessa guerra. 6,5 milhões de pessoas se movimentaram do seu território, da sua casa, para fora dela, fugindo de uma guerra. É uma loucura. Mas como os ucranianos não envolvem judeus, apesar do presidente ser de origem judaica, não é um assunto. É um assunto mais ou menos, mas são 6,5 milhões de pessoas. Ninguém quer saber o que aconteceu com esses 6,5 milhões. Porque eles são louros de olhos azuis e são cristãos, e aí são fáceis de adaptar nos outros países ao seu redor. A Polônia não teve problema de receber 2,5 milhões deles, que são parte intrínseca da cultura polonesa também. Então, é muito grave. Eu não vou nem falar na África, que é um assunto sensível, mas quando envolve judeus, muda de figura. É estranho. Então, o dilema continua aí. Como é que lida com isso, né? Difícil. Câmbio, desligo.
Durante essa conversa que nós temos aqui, eu me lembrei de meu pai, assim como pai de alguns amigos que estão aqui na mesa, vieram do inferno nazista. E meu pai teve a capacidade de voltar à Alemanha. E várias vezes ele falou para mim e para o meu filho: não traga com vocês o ódio. Passou, eram outras pessoas. E assim a gente daqui a pouco vai estar em Purim e vamos também rememorar uma outra época ruim. E isso é cíclico. O meu pai me falava uma interessante, que o antissemitismo é como se você estivesse vendo um belo aquário. De repente, chega um mexigue, mete a mão lá dentro e faz assim, a areia sobe. E é assim, de vez em quando, aparece um evento desse, é cíclico. E nos instiga, nos lembra quem nós realmente somos. Você estava lá no 7 de outubro, Gianni. Você vivenciou. Nós estamos à distância. É muito difícil, muito difícil. Bom dia a todos. Obrigado, Ariel, pelo seu estudo, muito interessante. Eu só queria falar mais uma coisa. Além de tudo que já se falou, de todas e todos que falaram hoje, é impressionante também como é que a nossa comunidade, os judeus, o mundo inteiro, são potencializados em fake news. A fake news é um câncer do nosso tempo. E o pior é que esse câncer é muito mais agressivo quando se trata da nossa comunidade. A gente vê todo dia na rua. Ontem mesmo eu li uma notícia que um estudante de medicina, se eu não me engano, da UFRS, lá do Rio Grande do Sul, tinha colocado no rosto uma suástica. Devem ter visto isso. Então, a coisa se banalizou de uma maneira que a gente tem que... A Ana conhece muito bem esse assunto, que ela trata muito bem, por sinal, com as comunidades fora da nossa comunidade, ou seja, os goim, como a gente chama, né? E isso vem se potencializando muito. Então, o momento hoje acho que, primeiro, de muita consternação, também de muita reflexão. Acho que a gente tem que refletir muito. E eu acho que o Gerson falou uma coisa interessante, questão de ser cíclico. O problema é que o novo ciclo está sendo muito potencializado por toda, como a Diane falou, a gente vive um mundo moderno que tem coisas maravilhosas, e vem de um mundo moderno que tem coisas assombrosas. Então, uma outra pergunta que a gente pode deixar aqui é se a internet é muito boa ou muito ruim. Entendeu? Quer dizer, né? Mas vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Não. A gente tem que ver o seguinte, eu gostaria de deixar isso pontuado, que é muito importante. As fake news potencializam tudo. Tudo, tudo. E, infelizmente, a maioria das vezes, contra nós, judeus. Então, quando eu uso uma tatuagem que não é nem muito bem vista, e isso não quero discutir aqui agora, com escrito Rai, a minha esposa falou, mas eu fico com medo. Eu falei para ela, minha filha, só quem morre de véspera é peru. Então, a gente tem que estar orgulhoso de dizer, como eu já ouvi 2 vezes no clube, eu estava lá com o pessoal falar, Am Israel Rai, quer dizer, então tem o nosso lado bom, mas as fake news são um câncer muito grande. Aqui, 9h36, eu acho a internet boa, tá? Eu acho que a internet traz coisas boas, que a gente está falando com o Ariel lá em Fortaleza. Então a gente está... Então, e é muito bom ter o Ariel aqui por perto. Ariel, últimas considerações desse estudo, certamente, porque a gente vai querer sempre você aqui perto da gente, e conforme já sugeriram,
né, que você é tão eclético aí na tua formação, que você considere também fazer a escola rabínica. Pondera isso, né? Quem sabe a gente vai ter o Rabino Ariel um dia, né? Não seria, a gente fala brincando, mas toda brincadeira tem, né, um fundo assim de... Bom, o que você nos diz, Ariel, para fechar aqui? Alguma coisa ficou na manga ou se não tem nada, não precisa também? Não, é realmente ressaltar que a Parashah Mishpatim vai muito além de só um conjunto de regras que regulam a vida da sociedade israelense à época da entrega dos Dez Mandamentos. Mas é sim uma interpretação de a importância de buscar a dignidade, a compaixão, independentemente do externo, que essas duas virtudes sejam o alicerce das nossas relações. E eu desejo que, com esse nosso estudo hoje, nós possamos levar para o nosso dia a dia esse compromisso ético e transformar as lições da Torá, da Parashah Mishpatim, em ações práticas e em virtudes que enobreçam a nossa vida, o nosso cotidiano. Seja assim. Que assim seja. Então tá. Ariel, todos, eu não sei se eu mencionei aqui, né? Temos a Mara, sempre de Belo Horizonte com a gente, Dona Clara Lerner, né? A Natasha, André Stein, nosso querido André, hoje está nos vendo de longe, ele escreveu aqui no grupo, espero que semana que vem esteja com a gente. Benilce, Bia, minha mãe querida, Silvia e Michel, também sempre assíduos. É isso, vamos lá. Boa quinta-feira a todos, aqui Birkat Amazon. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Com boas notícias, é isso. Um grande abraço a todos. Saúde. Vamos lá. Birkat Amazon.